Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Essa semana aí é uma semana de retomada. Nós vamos recapitular aí algumas habilidades trabalhadas na situação 1 e 2 do caderno do Aprender Sempre. Isso mesmo, para me acompanhar aí, seu porta-voz de vocês no chat, professor Tony. Né, Tony? Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Opa, é aqui, olha, estou me perdido nas câmeras hoje. Um bom dia a todos vocês que nos acompanham, pais, professores, alunos. Lembrando mais uma vez, estou falando dos pais, porque os pais mandam mensagem para a gente, falam assim, olha, estou acompanhando a aula, estou gostando muito aí. E é muito legal, a aula só é legal porque todos vocês participam. Muito obrigado, sejam bem-vindos. É isso aí, então vocês vão ver, né, ao longo dessa aula, nós vamos trabalhar de novo aí, né, essa habilidade que foi feita, só que de um jeito diferente. Hoje eu trouxe uma proposta para vocês, e aí eu quero que, inclusive você, Tony, eu quero que vocês foquem muito, né, vocês observem muito as minhas falas durante a construção. Eu vou usar algumas palavras aí, eu quero que vocês vejam, né? Então hoje nós vamos falar sobre grandeza. Pode pôr na telinha a habilidade, que é a seguinte. Então, é a habilidade 24 do sexto ano, que fala aí sobre as grandezas, né? Resolver e elaborar situações, problema, que envolvam, no caso, essas grandezas, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Hoje nós vamos ver uma situação, né? Uma situação que envolva basicamente mais de uma grandeza, Tony. Olha que bacana, legal. Então hoje a ideia é trabalhar, né? Nós vamos trabalhar aí um pouquinho sobre uma coisa que chama braço hidráulico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hidráulica, né, ao longo dessa aula, e vocês vão entender aí como que funciona. Na tela de vocês eu trouxe uma ideia sobre máquinas hidráulicas. Então, uma máquina hidráulica é uma variedade de máquinas, no caso aí, que trabalha com fluidos, né? Que trabalham com utilização, né, desse fluido, que emprega para o seu funcionamento as propriedades de fluido incompreensível ou que se comporta como tal, devido à sua densidade no interior do sistema, não sofre variações importantes ali no caso. Então, o que eu quero que vocês entendam ao longo aí, o começo aqui principalmente? Hoje a minha proposta é fazer, lógico, uma ideia de uma máquina hidráulica, né? Trazer essa ideia, uma construção. Então, se você for fazer, eu vou falar os materiais. Por favor, faça sempre com a cooperação aí de um responsável. Eu estou com o meu responsável aqui presente, né, Sou Tony? mais velha, né, para cuidar dele, Para precisa. eu não fazer. Então, eu estou aqui com o meu responsável. Então, esteja aí com o seu professor, se você estiver na escola, ou se você estiver em casa, fazendo aí com seus pais, ou um mais velho aí que acompanhe vocês. Então, hoje a ideia é trazer o que seria essa máquina, né, essa máquina hidráulica. Antes, para entender um pouquinho sobre máquina hidráulica, nessa relação, hoje nós vamos fazer uma balança. Basicamente, a ideia aí, nós vamos fazer essa balança desse elevador, é primeiro pensar, aonde eu utilizo isso? Na telinha de vocês eu tenho então essa primeira situação. Caio estava a caminho de casa, quando furou o pneu, no caso aí do seu veículo. A minha pergunta é a seguinte, como trocar esse pneu? Então, coloca aí no chat como você trocaria esse pneu. Então, como você faria isso? 2 minutinhos, a gente já retorna aí. Responde aí no chat, como você trocaria esse pneu? Voltamos aí com a participação do nosso chat aí, com a participação da professora Juliana de Jesus.
da Escola Estadual Rogério Levorim de Francisco Morato, dando um bom dia para você também. Também aí os alunos e professores da Escola Arthur Ribeiro, em Teodoro Sampaio, mais precisamente a professora Jucinéia. Tivemos também a participação da professora Alessandra, da Escola Estadual Vicenzo Lobase, em Francisco Morato. E tivemos também a participação do professor Sinoê. Sinoê, nome bonito, né? Falou o seguinte, ó. Primeiro, sinalize o local. Boa. Boa, né? Boa ideia. Muito boa legal. Ideia mesmo. Entre outras participações aqui. Boa. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês aí uma ideia que nós podemos aí como trocar, né? Então, a primeira ideia para trocar o pneu aí é levantar o carro. Acho que eu sinalizaria o local primeiro. Pode ser, E beleza. depois levantaria. Então, a ideia de trocar o carro, existem vários modelos aí que vocês podem fazer. Um deles é o que a gente vai chamar aqui, né? Que é um elevador hidráulico. Eu falei balança, mas é um elevador hidráulico. Inclusive, eu construí um aqui para vocês e eu vou mostrar. Então, ali, ó, eu tenho aqui o meu Capitão América, né, Tony? Então, eu construí aqui para vocês. O que basicamente eu vou explicar aí para vocês aos poucos como que funciona. Então, eu tenho aqui meu Capitão América e aí eu quero levantar ele. Então, eu vou lá e levanto ele. Aí eu quero voltar, né? Eu só... Olha, ele volta também, rapaz. Aí eu consigo voltar. Basicamente, isso daqui, né, é o princípio. Eu vou colocar na lateral para vocês entenderem qual que é a ideia, né? Então, a ideia é a seguinte. Eu tô aqui com uma seringa, né? E aí eu tenho um fluido, então eu tenho um líquido aqui na seringa. Show. Então, ó, já vocês vão anotando as palavras que eu vou comentando sobre grandeza, né? Então, eu tenho um líquido. Essa seringa aqui tem capacidade de 10 ml, ó, as palavras que eu estou utilizando. Eu tenho um comprimento aqui dessa mangueira, né? Eu tenho um comprimento aqui nessa mangueira. Aí esse fluido verde, né, que vocês estão vendo é água com corante só, né? E aí eu tenho uma construção aqui. Essa construção aqui, ela tem alguns ângulos. Então aqui eu formo alguns ângulos. E aí quando eu aperto a seringa, ele levanta. Mas ele levanta por quê, ó? Porque essa seringa empurra essa haste, né? Ela empurra, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, só tirar para vocês verem, ó. Bem, a seringa aqui, ó, tá empurrando essa haste para ela levantar, Tony. A seringa tá se mexendo sozinha, cara. Sozinha ela não tá. Ela tá utilizando o que nós chamamos aí princípio de Pascal. Pode pôr na telinha para ele, diretor? O princípio de Pascal, ele pode ser definido com a diferença de pressão, no caso, né, com consequência da diferença da elevação de uma coluna de fluido, né, permitindo então o movimento do êmbolo. Então vamos por partes. Muito bom. O exemplo que eu vou demonstrar para vocês é o seguinte, ó. Então eu tenho aqui uma seringa, eu tenho duas, né? Eu tenho duas seringas aqui, ó. Vou até colocar ao contrário, só para vocês identificarem. Então eu tenho duas seringas, uma de 60 ml, que é essa daqui, ó, 60 ml, e essa outra de 10 ml. A primeira coisa que eu posso garantir aqui, a capacidade de cada uma é diferente. Sim. Ok, Tony? Perfeito. Beleza. Se a capacidade é diferente, né, então eu posso movimentar. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, peguei um líquido, né, então é um fluido aqui, ó, peguei um líquido. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encher a mangueira aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vou encher uma das seringas com esse fluido, né? Então eu vou pegar aqui, ó, opa, peguei aqui e enchi. Não pode ter ar, né? Não pode ter ar, Legal. Esse que é um dos problemas aqui até para você. Aí eu coloquei ela na outra. Então eu fiz aqui um sistema, né? Deixa eu tirar essa água daqui, antes que eu derrame. Então eu montei aqui um sistema. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu sou bagunçado, né? Eu não consigo fazer os negócios. Ó. Então eu montei aqui um sistema. Então eu tenho 10 ml aqui e aí eu tenho outro. O princípio de Pascal é o seguinte. Conforme eu empurre o líquido daqui, eu consigo movimentar esse outro. Mas qual que é a diferença? Aqui, basicamente, isso aqui se chama êmbolo, né? Essa pontinha aqui, ó. Então eu vou fazer ele levantar. No caso aqui eu levanto pouco, mas eu faço menos força, né? Sim. Que é a ideia ali do carro. Então, pode pôr na telinha de novo para eles, diretor? Então, essa ideia, de um lado você tem ali onde você faz a força, né? Onde você faz todo o movimento. E no outro, né? No outro ali, no caso, você consegue pegar
ou fazer menos força, digamos assim, para erguer esse carro, né? Então eu tenho aqui a ideia do êmbolo. Vou fazer o contrário, que é o descer, ó. Então esse êmbolo aqui, ó, vou até colocar para vocês verem, ó, o êmbolo aqui vai, segura aí, vai, Tony. Então vamos lá, ajuda aí. Olha lá, vou segurar aqui até para eles verem o líquido, né? Isso, ó. Então eu tô com o êmbolo todo apertado, né? Esse êmbolo aqui, ele vai diminuir, né, Tony? Ó, olha então lá, ele vai olha aí, descer, ou ele vai subir ali. Isso, ó, voltando ou legal, subindo. Hein? Qual que é a ideia? Eu consigo movimentar, lembrando que a capacidade dessa seringa é diferente da outra. Então eu consigo fazer esse movimento, Tony. Muito bacana. Muito legal. Legal, muito né? legal. Show, show. Só lembrando que fluido, né? Fluido pode ser qualquer líquido ou qualquer gás, eu estou caso, utilizando né? água, né? Sim. Eu estou utilizando água. Nesses fluidos que vocês encontram nessas balanças, geralmente não é água, né? Ele é um fluido um pouquinho mais pastoso, né? Óleo, né? Alguma coisa do tipo assim, Isso né? mesmo, ele é um óleo, né? Inclusive, vocês têm aí, mais costumeiramente, vocês podem encontrar, que é o fluido de freio. Sim. O fluido de freio aí, geralmente o freio é hidráulico. Então, essa fixação para vocês frearem é hidráulica. Exatamente, que é um olhinho, na verdade, Isso né? mesmo. Você coloca uma força no óleo e essa óleo é transferida pro freio. Muito bacana. Por isso que é legal. importante ver o nível do óleo, né? Não Sempre. pode deixar de ver o nível desse fluido aí, esse nível do que compara, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Hoje eu vou mostrar, então, a construção esse elevador, né? Então, hoje eu vou mostrar aqui, deixa eu só descer ele, eu vou mostrar a construção, então, desse elevador. A professora falou aqui, bom dia, professores. Fiquei imaginando o professor Tony sendo responsável pelo professor Jonas e fazendo a voz do GPS. A professora Luciana, da PEI, professora Luciana, o professor Flávio mandou pra gente. Boa. Às vezes eu e o Tony não dá muito certo, mas vamos tentar aqui. Cuidado com o que você fala. Bem isso mesmo. Então eu vou mostrar para vocês algumas ideias de como construir, né? A ideia da seringa aí vocês já entenderam. Hoje eu vou mostrar uma ideia então de como construir esse elevador. Qual que é a ideia? Transferir, né? Transferir essa força, né? Transferir esse deslocamento, esse comprimento ao longo desse movimento. Só que eu preciso de algumas ideias. E no caso, as grandezas você precisa saber para executar. Pode pôr na telinha que eu vou mostrar para vocês o material que eu vou utilizar. Então, 2 seringas, como vocês viram. Aí eu vou utilizar essa mangueirinha que vocês estão vendo, é uma mangueira de aquário, Tony. Então é uma mangueirinha apenas para o líquido se locomover, né? Ele mudar aí de um ponto para o outro. Eu vou utilizar palitos de sorvete e aí eu vou utilizar um arame também. Então vamos lá. Então eu tenho aqui palitos de sorvete, né? Então, palitos de sorvete, basicamente toda a construção vai ser com esses palitos de sorvete. Eu trouxe aqui para vocês um arame, né? Então, cuidado, por isso que eu tô falando. Se você fizer com a presença de um adulto, alguém, né, Tony? Para responsabilizar, porque o arame aí é bem complicado. E que nem eu falei, as seringas e ali. Eu construí uma base aqui, né? Então, se vocês observarem aqui, eu montei uma base, é a minha Mark 32. Então, eu construí aqui a minha base. Eu montei para conseguir fazer aqui o meu elevador. Beleza? Muito bom. Qual que é a primeira ideia, né, Tony, que eu tenho que construir? A primeira ideia é aquela parte de cima ali. Que essa parte de cima aqui, né, ó, eu até construí um aqui fora. Essa parte de cima aqui, ó, é uma base, né? Vocês podem construir aqui uma base qualquer. Então, eu construí aqui uma base, colocando os palitos alinhados, né, para eu montar essa base. Então, essa aqui é muito mais simples você construir. Como que eu fiz, Tony? Com o auxílio aqui de uma cola quente, né, eu fiz o seguinte. Então, eu peguei um palito aqui como base, e aí eu passei aqui cola, deixa eu passar cola quente. Aqui, ó, passei cola quente no palito, e aí eu fui colocando aqui, ó, um de cada vez aqui, ó, um do lado do outro, o mais alinhado possível, né? Apesar de eu não ser muito bom nessa parte aqui de montagem, que você consegue fazer, ó. Então, você vem alinhando um a um. Então, você está construindo aqui a base, né, digamos ali, que é o que você precisa para erguer o movimento. Então, eu preciso do comprimento do palito, então, olha o termo que eu estou utilizando, e aí eu vou colocando conforme o tamanho, né, no caso aqui eu posso localizar
desse palito. Então, eu venho encaixando aqui, ó, um por um. Então, aqui eu encaixo, ó. Eu montei aqui um lado. Beleza? Eu estou utilizando cola quente, mas vocês podem utilizar, tem aquela super cola também que é possível, né? Então eu coloquei aqui de um lado, para você poder fixar, você passa a mesma coisa em cima, ó, que eu fiz aqui, Tony, para ele não escapar. Então eu coloquei aqui, ó, para ele não escapar, beleza? Então eu fiz um lado. O que eu fiz de um lado, obrigatoriamente eu vou fazer aqui do outro. Então eu vou passar a cola quente aqui, ó. Só para eu conseguir fixar esse outro lado aqui, ó. Não vai ficar essa perfeição toda, né? Porque eu tenho que fazer um pouquinho mais rápido aqui, né? Então aqui, ó. Fixei de um lado. E do outro aqui. Construo a minha base aqui, ó. Construo a minha base aqui. E já fiz aqui a minha parte, onde vai ser, no caso, erguido ou objeto, que você faça aí, no caso dessa balança. Aí eu só tiro essa cola quente e aí eu separo esse objeto aqui. Beleza, Tony? Muito bom. Fechado? Aí eu tenho que fazer aquela articulação, né? Essa articulação aqui. Eu utilizei arame. Então, como eu falei para vocês, eu estou utilizando arame para fazer essa articulação aqui. Ó. Vou até pedir pro... Ó, para fazer essa articulação, eu coloquei arame. Parece uma sanfoninha, né? Então o que acontece se eu observar? Basicamente, eu estou tendo alguns ângulos. Sim. Então, eu observo aqui, ó, um ângulo menor, né? E aí você pode ir abrindo esse ângulo conforme você vai apertando, que é a ideia ali, né? Então, você fixa um lado e esse ângulo vai se alterando. Como que eu montei? Eu montei aqui, ó. Então, eu fiz esse aqui, ó. Tentei montar esse aqui, mas... Tentei montar. Se você observar, esse aqui tá mais fácil porque ele não tá preso, né? Ó. Então, ele tem esse movimento. Como que eu chego nesse movimento aqui, Tony? Eu faço o seguinte, ó. Eu peguei palito de sorvete, né? Que nem eu estou comentando com vocês. E aí eu fiz alguns furos, né? Ó. Eu fiz basicamente 3, isso. É, muito bom. Então, eu fiz o seguinte. Eu fiz um furo na ponta. Então, eu fiz esse furo aqui na ponta. Um no centro. E um na outra extremidade. Então... Fiz 3 furos aqui, um no centro, na ponta e na outra extremidade. A quantidade de palitos é a quantidade desse X, né? Dessa articulação que você vai fazer. Nesse caso aqui, ó, eu construí com 3, né? Eu fiz 3x aí, né? 3 articulações. Posso fazer mais, posso fazer menos, depende da altura que você quer que o elevador que você chegue ali, que você construa. Então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que fazer... Primeiro a base. Eu vou montar primeiro uma base. O seguinte, eu vou fazer um X aqui. Então, eu vou montar um X aqui. Vocês vão enxergar, né? Vocês vão observar que os dois pontos vão se encontrar. Algumas ideias que eu encontrei é você colocar... Eu vi colocando prego, alfinete, eu vi colocando essas ideias. Só que eu estou utilizando o arame. Então, o que eu vou fazer? Mais rápido, mais barato também, né? Eu fiz o seguinte. Então, eu peguei aqui um arame. Qual que é a ideia que eu vou utilizar aqui do arame? Eu vou pegar só um pedaço. Então, peguei um pedacinho aqui de arame, bem simples. E aí eu vou passar por uma das extremidades. Então, aqui, ó, passei por uma. E vou passar, desculpa, pelo meio. Então, eu passei pelo meio das duas aqui, ó. Qual que é? A ideia é fazer, no caso, esse movimento. Então, eu vou fixar aqui, com auxílio, por isso que eu estou falando com auxílio de um adulto, com uma ferramenta que é o alicate. Então, com o alicate... O que eu vou fazer aqui, ó? Vou prender ele, Tony, ó. Só uma coisinha, Jonas, desculpe me falar. interromper. Professor Adriana perguntando como o Jonas furou os palitos, né? Ah, boa pergunta. Eu fiz uma gambiarra, né? Brasileiro, né? Adora gambiarra, né? Como que eu furei? O certo, eu furei com uma broca. Então, eu em casa fui lá fazer com uma broca. Só que eu fiquei pensando, como um aluno conseguiria furar? Eu peguei uma tesoura, e aí com essa ponta da tesoura que eu tenho, eu consegui fazer um furo. Mas eu fiz um furo, por isso que eu falo, toma, pelo amor de Deus, cuidado. Com adulto sempre. Com adulto sempre. Como eu tô com o Tony aqui, eu vou poder fazer com vocês. Quando ele fez, eu tava do ladinho olhando. Pior assim, que tava mesmo. Jonasinho, cuidado para não machucar o dedinho. Pior que tava mesmo. Então, eu fiz um furo aqui
com a tesoura. Então, basicamente, eu coloquei a tesoura aqui e aí aos poucos eu fui furando. Mas o certo era furar com a broca. O que eu aconselho vocês aí? Tentar furar aos poucos aqui, por isso que é complicado. Quando vocês fazerem esse furo aqui, só tomar esse cuidado. Por isso que nós estamos fazendo a experiência aqui, é só uma ideia. Tentem, a ideia, se vocês forem tentar refazer em casa, tentem utilizar outras formas aí, ou peça para um adulto fazer. Então, nessa parte aqui do furo, fala assim, ó, Tony, preciso que você faça esse furo. Aí o Tony vai lá e faz o furo. Exatamente, é uma coisa que é interessante também, que é um trabalho bacana para se fazer com o pai, né? Então, seu pai pode furar com a furadeira lá também, de ajudar você a fazer, e vai ser super divertido. Isso mesmo. Aí, continuando aqui, só para não perder, eu fiz, então, com o alicate aqui, ó, eu fiz com o alicate, eu coloquei. O que eu tenho aqui, ó, Tony? Eu tenho, então, esse movimento angular, ó. Esse movimento angular. Legal. Beleza? Então, eu tenho o ângulo aqui nesse palito. O que eu vou fazer? Eu vou fazer para mais. Eu vou pegar aqui mais 2, e aí eu vou fazer esses 2. Então, eu peguei aqui, opa, pegar aqui outro arame, furo aqui de novo, coloco aqui o arame, então de novo coloquei aqui o arame, né, eu passei a ideia aqui do arame, aí eu venho só com o alicate. O alicate basicamente é para eu não cortar a minha mão, porque eu não consigo fazer essa rotação, eu estou prendendo, né, eu estou colocando esse alicate aqui, eu estou prendendo ele, então eu fiz aqui, prendi, lembrando, ó, que você não pode prender tanto, porque ele tem que ter esse movimento um joguinho aí, né? Angular, isso mesmo. Aí eu venho aqui para o último, só para terminar. Então eu venho aqui nesse último, fixo aqui o arame, então eu venho aqui, deixa eu colocar passando pelos 2. Isso ficou até grande. Se ficar grande dá até para cortar depois, né? Então você coloca aqui, você fecha, né? Você fecha esses 2 aqui. E aí você consegue ter essa articulação aí desse ponto. Beleza. Tá, mas por que eu fiz isso? Você vai fazer o seguinte. Aí que entra, né, o ponto de você fazer as intersecções, né? Você colocar de uma ponta a outra. Com esses 2 aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Por isso que eu preciso desses 2 furos. Você vai intercalar. Então aqui em cima eu vou colocar outro arame e aqui embaixo eu vou colocar outro arame. Então deixa eu cortar um pedaço aqui. Eu estou colocando arame, mas você pode utilizar outra ideia, né? Então eu venho aqui, ó, fixo esse arame para as articulações entre as duas, né, Tony? Então eu venho fixando aqui, ó, o arame entre as duas aqui, ó. Fixei de um lado, aqui, ó, montei de um lado. Vou fazer a mesma coisa para o outro, né? Então eu venho fixando aqui nessa outra ponta. Então, deixa eu pegar aqui um outro pedaço de arame. Então, eu coloco aqui, eu fixo essa outra extremidade aqui. Então, eu peguei outro comprimento de arame ali. E aí, eu só preencho, né? Basicamente, eu estou apertando esses 2. Legal. A professora Alexandra falando aqui, ó. É interessante encapar as pontas do arame com fita isolante para que os alunos não furem manuseando a construção posteriormente. Por isso que precisa da ajuda de um adulto. Esse não tem como. Sempre. O que eu estou fazendo aqui com vocês, que eu quero que fique claro, eu estou mostrando a ideia, não necessariamente é para vocês construírem, né, Tony? Não é para fazer. Então você pode cortar essa ponta do arame, né, que nem cortar a ponta ou colocar uma fita adesiva aí, só para você não ter essa ponta. Aí o que você fez? Você construiu aqui uma articulação. Então, esse é um lado e aqui você tem o outro. Como que você vai fazer? Com um palito, peguei um palito aqui de churrasco, né? Ó, com um palito de churrasco, você vai colocar basicamente nas 2 extremidades. Então, uma extremidade aqui e aí com a outra, né? O outro lado, você fixa. Aí você pode colocar cola quente, como você achar melhor. Você vai... Opa, tá caindo aqui na mão. Você vai fixar essas 2 hastes aqui. Qual que é a ideia? Você fixando essas 2 hastes. Você vai fazer isso aqui, né, Tony? Sim. Então você vai fixar essas 2 hastes assim. Então você coloca uma aqui e outra aqui. Fez todo esse movimento, né, de fixar as 2 hastes. Aí eu colei essa tampa, né, que eu falei para vocês. Eu colei essa tampa. Beleza?
Muito E bem. aí eu só montei ele aqui na base. Então, uma das bases, vou até levantar agora, deixa eu tirar meu capitão aqui. Então, vamos lá. Então, uma das bases, aqui em cima, ó, eu fixei com cola quente e a outra eu basicamente só fiz. Aí, se vocês olharem, ele levanta e volta. Beleza, Tony? Muito bem, muito bem. Pode pôr a avaliação para mim na tela, por favor? Então, avaliem nossa aula lá, o que vocês acharam ou não. Coloquem lá. Gostaram da aula? Manda lá, beleza? Lembrando, se você fizer alguma coisa, pode colocar as nossas redes sociais, né, Tony? Então, tem lá um Instagram, você pode olhar lá o nosso Instagram. Você pode o meu, que é Jonas Almeida 89, e o do Tony, né, Tony? Isso mesmo, muito bom. pro.tony.mate. Então, coloca lá nas nossas redes, beleza, Tony? É isso aí, muito Obrigado. bem. Obrigado você. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.